precisando de uma bênção aqui nesta manhã. O que eu vou ministrar ao seu coração nos próximos minutos vai autorizar você a ser abençoado. Diga, o que eu vou ouvir agora vai me autorizar a ser abençoado. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Projeta para nós Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se você puder anotar o que eu vou falar nos próximos minutos, também será muito importante para você. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eu queria que você lesse esse versículo com toda a força do seu pulmão nesta manhã, porque eu sei que o seu estômago já está ficando fraco. Mas levanta essa voz de trovão que você tem guardado aí dentro de você, e vamos ler bem forte esse texto, quando eu contar o 3. 1, 2, 3. Eu queria pedir a partir de agora que os irmãos que estão se movimentando, que agora você parasse um pouco e também não desse atenção para quem está do seu lado. A palavra que você vai receber agora é uma palavra profética. Muitos de nós vamos decidir, vamos resolver o futuro da nossa vida aqui, nesta manhã. Se a fome te apertar e doer o seu estômago, tenha fome por Deus nesta manhã. Não tenha fome por arroz, feijão ou carne até esse culto terminar. Tenha fome por Deus agora, porque o que Ele vai liberar para a sua vida, não sei quantos pratos de arroz e feijão vai valer. E aí então você vai escolher nos próximos minutos atender o clamor do Deus do seu estômago, que quer te levar lá para fora para comer, ou o clamor do seu espírito, que quer ter mais de Deus. Esse texto, ele é bem interessante. Acredito que todos nós temos pleno conhecimento dele. Quem de nós aqui nunca leu Gênesis 1, 28? Mas algo me chama a atenção nesse texto, logo na abertura dele. Então
Deus os abençoou. Diga comigo, então Deus os abençoou. Diga outra vez, então Deus os abençoou. Outra vez, então Deus os abençoou. Quando Deus criou Adão e quando Deus criou Eva, Ele já os criou com um propósito. Não foi um pensamento relâmpago que passou pela mente de Deus. Ele diz: vou criar um homem, vou criar uma mulher, e depois vamos ver o que nisso vai dar. Não, quando Ele criou o homem e quando Ele criou a mulher, Ele já tinha planejado, projetado, desenhado no seu coração o que este homem e o que esta mulher, ou qual seria o propósito da existência deles, por que e para que foram criados. O que nós lemos depois daqueles 2 pontos, depois do disse, frutificação, multiplicação, encher a terra, dominar peixes, dominar aves, dominar animais, dominar o planeta. Escute, isto não veio depois da criação, isto veio antes da criação. Isto já estava no coração de Deus. Ele já tinha este propósito definido. Aqui eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto. Apesar de Deus tê-los criado para um propósito, o Senhor não os enviou antes de abençoá-los. Deixa eu te falar. Nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos, nós perdemos, levamos prejuízos. Não é porque não fomos chamados para aquilo. Não é porque aquilo não era a nossa praia. Era o nosso chamado. Era o nosso propósito de existência. Mas ainda não tínhamos sido abençoados para cumprir aquele propósito de existência em nossa vida. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. E um dos grandes problemas e dificuldades que nós temos é com a impaciência. Quando aprendemos a pregar, já achamos que estamos prontos para pastorear. Quando alguém chega a uma certa idade, ele já acha que está pronto para casar. Quando descobrimos o nosso propósito de existência, nós imaginamos que já estamos prontos para começar a vivê-lo. E aí, por iniciativa própria, nós damos start ao nosso propósito de existência. Começamos a nossa jornada pela nossa própria cabeça, pela nossa própria vontade. Nós resolvemos e decidimos o momento,
quando e onde. Mas o Senhor criou Adão e Eva e os deixou por um tempo no jardim. O Senhor já tinha o propósito. Provavelmente, o propósito da criação também já havia sido revelado ao coração de Adão e Eva. Mas eles não deram nenhum passo. Eles não se moveram da posição em que estavam, até que fossem abençoados. Todos nós estamos dentro do nosso propósito de existência. Trabalhamos duro dentro do nosso propósito de existência. Descobrimos por que estamos aqui. Mas escute uma coisa. Mas porém, alguns avançam nesse propósito, outros não avançam. Alguns crescem, prosperam, vão adiante. Outros não crescem, não prosperam, também não vão adiante. E talvez com mais dons, apóstolo, com mais talento do que o outro que está na frente dele. E aí olhamos para aquele que está à nossa frente. Avançou, cresceu, prosperou. E nós olhamos para os seus dons, capacidade, habilidades, colocamos a nossa capacidade, o nosso dom, a nossa habilidade ao lado dele, e nós dizemos: eu não entendo, eu tenho muito mais do que ele, e por que ele está na minha frente? Ou mesmo que não seja questão de estar na frente, por que ele avançou mais do que eu teria mais condições. Quantos de nós não passamos por esse momento de crise? Por quê? Eu prego mais do que aquele pastor, eu sou mais inteligente do que aquele outro, eu sou empresário, eu tenho minhas estratégias de negócio. E enfim, começamos a apresentar aquilo que nós achamos que nos colocaria na dianteira, mas pelo contrário, parece que está nos puxando para trás. A gente, aquela hora, não entendo mais nada nessa vida. Esse texto é revelador. Deixa eu usar uma expressão aqui para você. Há uma palavra mágica ali. Antes do Senhor enviá-los para crescer, multiplicar e dominar a terra, já tendo eles habilidade e capacidade para esta obra, mas só foram enviados depois que foram abençoados. Primeiro o Senhor os abençoou e depois o Senhor os enviou. Nós temos invertido esse processo. Nós temos nos auto-enviado. Nós temos feito coisas. E depois que nos auto-enviamos, depois que fazemos as coisas, depois que o empresário abre o seu negócio, depois que alguém abre uma igreja, depois que alguém casa, depois que alguém faz isso, depois que alguém faz aquilo, depois que alguém faz aquilo outro, aí ele chega e diz: me abençoa.
Quantas vezes chega até nós um casal, homem e mulher, marido e mulher, e diz: pastor, abençoa nosso casamento. A bênção tinha que vir antes. A bênção não é depois que você casa. Primeiro receba a bênção, depois você casa. O sujeito vai lá, abre o negócio, a coisa fica apertada, fica difícil. Aí ele vem no pastor: pastor, abençoa meu negócio, resolve aqui para mim. Ele teria que pedir a bênção antes de abrir o negócio. A bênção não vem depois que você foi enviado. A bênção, ela vem antes de você ser enviado. Antes que Adão e Eva partissem, o Senhor os abençoou. Porque Deus primeiro os abençoou. Porque Deus os abençoou antes de enviá-los. Por que o Senhor os abençoou antes que eles crescessem? Por que o Senhor os abençoou antes que eles multiplicassem? Porque sem a bênção do Senhor, nós não podemos prosperar. Eu não estou falando só de dinheiro aqui não. Sem a bênção do Senhor, nós não podemos prosperar. Mesmo que estejamos dentro do nosso propósito de existência. Porém, precisamos da bênção do Senhor. É interessante isso, irmãos, quando nós olhamos, principalmente para o Velho Testamento, onde as histórias deixam isso muito claro para nós. Todos que têm a bênção, ele vai prosperar. Diga isso comigo: todo aquele que tem a bênção, ele vai prosperar. Por que Jacó prosperou? Por que José prosperou? Eu já ouvi irmãos falarem sobre muitas questões. O porquê Jacó prosperou, o porquê José prosperou, o porquê fulano de tal prosperou. Mas há uma particularidade em todos eles. Você vai encontrar uma palavra mágica. Primeiro, eles foram abençoados. Depois que foram abençoados, aí prosperaram. Só um minutinho, ô bispo. O caso de Jacó, acho que é o mais extremo de todos. A bênção de Jacó era para Esaú. Mas houve aquela troca. E quando Isaac coloca a mão sobre Jacó, a bênção vem sobre ele. Jacó foi abençoado. Jacó prosperou. Jacó cresceu. Jacó avançou. Porque seu pai o abençoou. José avançou, cresceu, administrador do Egito. Por quê? Porque o seu pai Jacó o abençoou.
há algumas coisas que nós precisamos rever na nossa vida. Porque senão vamos continuar dando murro em ponto de faca. E vamos terminar a nossa vida feridos e machucados e revoltados e frustrados e desanimados com tudo, porque parece que as coisas só dão certas para os outros, mas para nós nada funciona. É porque está faltando uma coisa. Cada novo projeto que nós entramos nele, cada nova jornada que nós entramos nela, mesmo dentro do nosso propósito de existência, nós temos que buscar a bênção do Senhor. Não deveríamos nos atrever a dar um passo sem antes ser abençoados pelo Senhor. Tem muita gente que primeiro abre uma empresa, arruma uma mulher em casa, arruma um homem em casa, entra na faculdade, faz isso, faz aquilo outro, aí depois ele aparece para ser abençoado. O que significa ser abençoado? Guarde isso agora no seu espírito. O que significa ser abençoado? E agora você vai entender melhor esse texto. Ser abençoado significa ser habilitado por Deus sobrenaturalmente para prosperar, para crescer, para avançar, para você ter êxito no seu propósito de vida. Anote isso. Ser abençoado é ser habilitado por Deus. Agora presta atenção. Ser habilitado por Deus sobrenaturalmente. Diga comigo. Ser abençoado é ser habilitado por Deus sobrenaturalmente para mim prosperar. Então, quando Gênesis 1:28 diz: então Deus os abençoou, ou seja, Deus os habilitou, Deus os autorizou, Deus os liberou para crescer, multiplicar e dominar a terra. Há tanta coisa na vida que para nós fazermos precisamos estar habilitados. Você pode dirigir um automóvel, mas o que te dá direito, legalidade, é quando você tem a carteira de habilitação na mão. É isso que vale diante de uma autoridade. Diante de uma autoridade não vale o saber dirigir. Ele quer saber se você está habilitado para dirigir. O missionário ele falou algo aqui nessa manhã. Eu dei um abraço nele ali e disse: rapaz, eu precisava dessa palavra que você disse aí hoje. Quando ele foi para o Marabá, uma história de 7 anos, e nós levantávamos uma oferta para crescimento. Ele foi muito claro nas suas palavras, para avanço. E quando ele entregou essa oferta, o Senhor o habilitou, o Senhor o autorizou a prosperar numa igreja desmoralizada,
a vergonha da cidade. Mas escuta isto: quando nós somos habilitados, autorizados, sobrenaturalmente, nós vamos contra o impossível em qualquer tempo. Quando nós estamos habilitados, quando nós estamos autorizados sobrenaturalmente, a bênção de Deus, a bênção com que Ele nos abençoou, é contra a recessão. A bênção com que Ele nos abençoou é contra o desemprego. A bênção com que Ele nos abençoou de forma sobrenatural, ela é contra qualquer adversidade. Não há impossibilidade para nenhum de nós quando nós estamos habilitados e autorizados sobrenaturalmente pelo Senhor. Jesus está caminhando sobre o mar. Os discípulos ficam apavorados. É um fantasma. Ele diz: não, sou eu. E Pedro diz: então se é o Senhor, deixa eu ir andando ao teu encontro sobre as águas. E ele então abençoa. Ele autoriza: desça e venha. Pedro foi autorizado sobrenaturalmente a fazer o que nenhum de nós, o que nenhum ser humano comum pode fazer até hoje: andar sobre as águas. Há muitos de nós aqui que estamos presos, que estamos travados em coisas pequenas. E é exatamente isto que eu não entendo. Como algo tão pequeno pode me impedir de avançar e de prosseguir na minha jornada. Aí muitos de nós entramos em crise de existência. Deus não me escolheu para isso. Não sei para que eu nasci. Acho que a igreja não é o lugar certo para mim. Quantos irmãos estão comigo aqui? E queremos abandonar o barco, queremos pular fora. É a mulher que quer o divórcio, é o empresário que está fechando a empresa, é o pastor que está procurando ministério para dizer que lá não deu certo para ele. O missionário Paulo falou para nós aqui, quarta-feira, de uma igreja que mandou 1, 2, 3, 4, 8. Mas foi alguém autorizado, foi alguém abençoado, que não sabia sequer falar direito. E o resultado? Manifestação sobrenatural de Deus. Porque quando nós somos autorizados, quando nós somos habilitados sobrenaturalmente para viver o nosso propósito de existência, com muito menos, nós vamos fazer muito mais do que os outros, com muito mais do que nós temos, não conseguem fazer. Diga comigo: a bênção é uma autorização e permissão de Deus para mim prosperar. Vamos falar isso outra vez? A bênção
é uma autorização e provisão de Deus para mim prosperar. Perceba algo. Todas as vezes que Israel tinha os seus conflitos com seus inimigos, preste atenção. Obviamente, eles não venceram todos os conflitos. Não venceram todas as guerras. Não venceram todas as batalhas. Por que não venceram todas as guerras? Por que não venceram todas as batalhas? Porque nem para todas eles buscavam a bênção do Senhor para saírem vitoriosos na guerra. Davi foi um rei que não perdia a guerra. Davi foi um rei que não perdia as batalhas. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as vezes, antes dele sair à guerra, ele buscava a bênção do Senhor. Todas as vezes ele buscava a bênção do Senhor. Na maioria das suas guerras, ele estava inferiorizado. Seu exército não era o maior, seu armamento não era o melhor, mas em todas elas ele prevaleceu, porque ele tinha a autorização de Deus para vencer aquela guerra. O que muitos de nós estamos precisando aqui nesta manhã é de uma autorização, uma habilitação sobrenatural, para nós avançarmos dentro do processo que nós estamos nele. Escute o que eu vou te falar. Tudo que não cresce, abra bem seus ouvidos, já estou quase terminando. Tudo que não cresce, tudo que não melhora de situação, tudo que não tem êxito, é porque não está abençoado. Vou repetir isso para você. Tudo que não cresce, tudo que não melhora de situação, e tudo que não tem êxito, é porque não está abençoado. É muito forte, pesado o que eu vou dizer para você. Assim como a bênção é a autorização, é a habilitação de Deus, uma autorização sobrenatural para prosperarmos, para crescer, para avançarmos em qualquer área da nossa vida. Escute isso. A maldição é a desautorização de Deus para nós não prosperarmos. Se você estava buscando uma resposta, o Espírito está trazendo uma resposta para você nesta manhã.
Diga, eu preciso de uma autorização. Levante a mão bem alto e grite isso. Diga outra vez. Diga isso mais alto. Agora, você está precisando de uma autorização sobrenatural. Para quê? Deus deu uma autorização sobrenatural a Adão para crescer, multiplicar e dominar a terra. Qual a maior necessidade que nós temos em nossa vida nesse momento? Qual área da nossa vida que nós não estamos autorizados sobrenaturalmente para avançar, crescer, multiplicar e prosperar? Nós vamos buscar essa autorização nesta manhã. Já estamos chegando perto. Onde está a minha autorização? Onde está a bênção? Onde está a bênção? Onde está a bênção? Onde está a bênção? Efésios 1:13. Onde está a bênção? Efésios 1:3. Onde está a bênção? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou repetir a pergunta. Aonde está a bênção? Vamos lá, gente. Aonde está a bênção? Aonde está a bênção? Vou perguntar de novo. Às vezes nós nos distraímos quando lemos a Bíblia. Hoje, quando o apóstolo Jair leu com a gente o 20, 29, todo mundo lendo junto e nós não falamos coisa errada. Aonde está a bênção? Aonde estão as bênçãos? Aonde está a minha autorização? Aonde está o que eu preciso hoje para suprir a minha necessidade? Aonde está a provisão que eu preciso hoje para dar um salto, não natural, mas sobrenatural? Paulo diz que a bênção está nos lugares celestiais. Aonde está a bênção, irmão? A bênção está nos lugares celestiais. Agora escuta isso. Como trazemos a bênção das regiões celestiais, do mundo invisível, para o mundo visível? Como materializamos, se assim podemos dizer, a bênção em nossa vida? Elas estão em um lugar, elas estão no lugar celestial. Como eu tomo ela do lugar celestial, eu trago ela para dentro da minha empresa. Como eu tomo ela do lugar celestial e trago para dentro da igreja que eu pastoreio? Como que eu tomo ela do lugar celestial e trago para dentro do meu casamento? Como eu tomo ela do lugar celestial e trago para qualquer área de necessidade da minha vida?
como que eu faço isso? Nós temos um acesso. Diga comigo. Fé. Repita. Está muito fraquinho. Pode melhorar. A fé me dá acesso às regiões celestiais, onde a minha bênção, a sua bênção, já existe. Agora, nós só temos acesso às regiões celestiais por meio da fé. A fé é o caminho. A fé é a chave mestra que tem alcance nas regiões celestiais a qualquer bênção que eu precise. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando nós lemos esse texto, levante a cabeça, irmãos, olha para mim. Quando nós lemos esse texto, dá a entender que Jesus saía pelas ruas das cidades procurando endemoniados para libertá-los, procurando leprosos para purificá-los. Aonde tem um cego aí para me abrir os olhos dele? Onde tem um paralítico aí para me levantar ele? Quando lemos esse texto, a princípio, podemos ter essa interpretação, que Jesus andava em busca dos endemoniados, dos perturbados e dos doentes. Mas não é bem isso. Esta não é a verdade. Jesus não andava atrás das pessoas para quebrar as suas maldições e abençoá-las. Não. A bênção era para quem podia crer nele. Aonde estão as nossas bênçãos? Esquecer, irmão. Quem é solteiro aqui, levante a mão. Os rapazes solteiros, só os meninos. Os meninos solteiros, levante a mão bem alto. Aonde está a sua mulher? Responda. Não está na rua Camaçari 75 não. Aonde está a sua futura esposa? Esta bênção, ai Jesus, a minha bênção, a sua bênção está no lugar celestial. Agora você precisa tirá-la de lá e trazer para cá. E como que você vai tirá-la de lá e trazer para cá? Por meio da fé. Aonde está a sua casa própria? A sua casa própria está nas regiões celestiais. E como você vai trazê-la para cá? Por meio da sua fé. Onde está a sua empresa? Sua empresa está nas regiões celestiais. Como que você vai trazê-la para cá para ganhar muito dinheiro? Por meio da sua fé. Aonde está a sua igreja? De 1.000, de 5, de 10 mil membros. Está nas regiões celestiais. E como que você traz ela para cá? Por meio da sua fé.
Onde está a sua cura e a sua saúde? Nas regiões celestiais. E como você traz ela para cá? Por meio da sua fé. Por quê? Quem está nas regiões celestiais? Quem está nas regiões celestiais? Eu quero ver isso bem alto. Quem está nas regiões celestiais? Quem está nas regiões celestiais? A nossa bênção está nas regiões celestiais, porque Cristo está lá. E temos acesso a Ele por meio da fé. Escute isso. Jesus não andava à procura de pessoas com maldição para abençoá-las. A bênção era para quem podia crer nele. Por quê? Porque a bênção estava com ele. E as pessoas tiravam a bênção dele por meio da fé. Eu não sei se você entendeu isso. Fui claro? Ou não? Então escute isso. Era assim, vem cá, missionário Hamilton. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aí tem aqui o cego Bartimeu. Jesus está passando pela estrada. Grita, cego. Grita. Jesus o quê? Mais o quê? E ele está indo embora. Jesus não passou na estrada caçando. Não tem um cego. Onde tem um cego? Tem cego por aqui? Não. Um cego, alguém está gritando, ele continua. Aí alguém diz: Senhor, tem um homem ali gritando, ele é cego na beira da estrada. O que ele faz? Traz ele aqui. Aí o cego vai. Aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus está dizendo: a bênção que você precisa está aqui. Agora o que você quer? E ele responde para Jesus: que eu volte a ver. E Jesus então vira para ele e diz o quê? Veja, a tua fé curou você. Abra os olhos e veja. Presta atenção. Quando Jesus diz para ele: abra os olhos e veja, Jesus o estava autorizando a enxergar. A visão estava com Jesus. A visão do cego estava em Jesus. E ele atirou de Jesus por meio. Mas Jesus não está aqui hoje mais nessa forma. Mas a Bíblia diz onde ele está. Ele está nas regiões celestiais. E com a mesma fé que aquele cego tirou a visão que estava em Jesus e passou a enxergar, nós também podemos entrar nas regiões celestiais e podemos tomar e pegar em Cristo o que você e o que eu estou precisando, a bênção que eu estou precisando, a autorização para que aconteça algo para que aconteça algo sobre. Jesus passa, tem um paralítico, 38 anos, ele diz: levanta e anda. Ele está abençoando o paralítico. Ele está dando ao paralítico uma autorização sobre. E quando o paralítico recebe a autorização para andar, ele simplesmente fica de pé. Jesus simplesmente autorizava as pessoas sobrenaturalmente a andar, a enxergar,
e a prosperar. Já estou fechando, irmão. Olha para mim. Qual foi o seu último testemunho de fé sobrenatural? Pergunte para quem está do seu lado. Qual foi o seu último testemunho de fé sobrenatural? Não, tem gente dormindo. Dá uma cutucada e diga para ele, pergunte para ele, qual foi o seu último testemunho de fé sobrenatural? Não olha para mim não, irmão, olha para ele, olha no olho dele. Olha e pergunte de novo, vamos lá, eu quero ouvir isso e quero ver também. Vamos lá. Pergunta a ele, qual foi o último testemunho de fé sobrenatural que ele teve? Qual foi o nosso último testemunho de uma fé? Quando eu falo um testemunho de fé sobrenatural, eu falo daquele que alguém escuta a gente, missionária Gracinha, faz assim. E baba. Porque há coisas, bispo Jaime, que não estão mais acostumados hoje na igreja. Aprendemos a viver na naturalidade. Mas esse ministério não é um ministério de vida natural. Esse é um ministério de vida sobrenatural. Olha para mim. Duas verdades eu quero mostrar para você. E aqui a gente passa a régua. Na metade do copo. A autorização está nas regiões celestiais com Cristo. O que traz a bênção, a autorização para mim prosperar das regiões celestiais até mim, é a minha. Eu não quero falar de qualquer tipo de fé nessa manhã. Porque existem vários níveis de fé. Eu quero falar da fé que produz o sobrenatural. Eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo 8, versículo 10. Por favor, 8, 10. Irmãos, tenham paciência. 8, 10. Veja isso. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mateus 15, 27. Mateus 15, 27. Ao que ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. São dois casos bem conhecidos. Primeiro, o centurião de Cafarnaum, um homem romano. O empregado está em casa paralítico. Ele vai até Jesus. Jesus disse: olha, eu vou na tua casa. Ele diz: não precisa, manda uma única palavra e o meu empregado ficará sarado. A Bíblia diz que a resposta desse homem trouxe a Jesus admiração. Preste atenção. Este homem era judeu?
este homem era judeu? Depois temos o caso dessa mulher que tinha a filha em casa endemoniada. Ela era judia? Quem era ela? Quem era ela? Uma mulher sírio estrangeira. Agora, irmãos, duas pessoas que não eram filhos de Abraão, a mais ninguém, ou em nenhuma outra situação de milagre, estas duas expressões aparecem na Bíblia. Porque esse centurião e essa mãe, eles aumentaram o limite da sua fé. Escute isso, por favor. Isto me chamou muita atenção. Porque os filhos de Abraão, que são filhos da fé, em nenhum momento a fé deles foi destacada como uma fé sobrenatural. Mas estes dois tiveram uma fé de deixar qualquer um de queixo caído. Jairo era mestre da sinagoga. E ele vai lá buscar Jesus para ir na casa dele. Acho que o correto seria Jairo falar, não precisa ir lá. E não o centurião, bispo Jaime, falar, não precisa ir. Porque o mestre da sinagoga já tinha conhecimento. Você sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Por outro lado, a Bíblia diz que Jesus foi em Nazaré e não pôde lá fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da pequenina fé. Agora, por que aqueles nazarenos tinham uma pequenina fé? Escuta isso. Por que eles tinham uma pequenina fé? Porque eram familiarizados com Jesus. Viram aquele menino carregando madeira para o pai, sei lá, jogando bola de gude, qualquer coisa desse tipo, como qualquer outra criança. Se familiarizaram. Olha para mim. Isso é sério. Você sabe por que as nossas experiências sobrenaturais têm desaparecido da nossa vida? Porque nós estamos familiarizados com a igreja, estamos familiarizados com o pastor, estamos familiarizados com os irmãos, e depois chegamos à conclusão que é tudo gente igual eu mesmo. Por que no início da nossa conversão a gente teve as maiores experiências de milagres? Já percebeu isso? As maiores experiências foi no início da conversão. Muitos de nós chegamos na igreja com câncer, fomos curados de câncer, e hoje não damos jeito numa dor de cabeça. Dá para entender isso, apóstolo? Chegamos com câncer, fomos curados de câncer, hoje não damos jeito numa dor de cabeça mais. Hoje não damos jeito numa dor na perna mais. Acabou. Por quê? Estamos familiarizados. Você está me olhando aí agora, ó. Você está me olhando aí agora. Você já sabe o que vai acontecer dentro de 5 minutos. Duvido que você não sabe.
Você já está tão acostumado comigo. Você fala, lá vem o Palarone. Sexta-feira. Convenção termina sábado à noite. Ah, já medi. Se fosse sábado de manhã, você já ia saber. Ah, porque domingo já tem aquela oferta da ceia. Ah, já estou acostumado com isso. Esse é o seu problema. Você vem aqui precisando de uma autorização sobrenatural para avançar em alguma área da sua vida, mas você não avança, você não cresce, você volta só com o agito do culto, com aquele momento gostoso, delicioso, proporcionado pela presença do Espírito, pela irradiação do Espírito, e volta para casa, e volta para a igreja, e volta para o seu negócio, e é mais um ano batendo com a marreta naquela miserável daquela pedra que não quebra. Tudo porque você já está familiarizado. Porque quando nós estamos familiarizados, as coisas importantes perdem importância para nós. Quando nós nos familiarizamos, nós descemos do nível sobrenatural e passamos a viver no nível da naturalidade. Agora é para terminar mesmo. 2 Coríntios 5:7. Quem já está com muita fome, diga amém. Não, eu falei muita. Quem está com muita fome, diga amém. Quem está com pouca fome, diga amém. Quem ainda não está com fome, diga amém. Tem menos gente, mais gente que não está com fome, que bom. Mas já vamos terminar, gente, aguenta aí. Dá uma risada, dá. Fala assim. Não foi legal não. Outra vez. Outra vez. Outra vez, irmão. Está ficando gostoso o ambiente. Dá outra risada aí, dá. Diga assim. Não, essa risada está muito tímida. Solta uma risada gostosa assim, ó. E no final você fala assim, ai, ai. Lê lá com voz alta, leia. No 3, 1, 2, 3, todo mundo. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Eu pedi para você dar uma gargalhada, porque tem hora que a gente tem que rir das coisas que a gente fala. Andamos por fé e não por vista. Tem hora que nós não temos que rir de nós mesmo. Que a gente fala certas coisas que é só engraçado. O que significa andar por fé e não por vistas? Andar por fé e não por vista significa que eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu não ando pelos meus 5 sentidos. Porque os meus 5 sentidos me tornam negativo, pessimista. Os meus 5 sentidos destroem a minha vida. Os meus 5 sentidos passam a mensagem de que eu não posso, não nasci para isso, não vai dar certo, vou perder, vou morrer. Isso significa andar por vista. Andar por vista é pegar o exame médico que está trazendo o resultado de uma doença e dizer, estou morto. Isso é andar por vista. É pegar a conta que você não pode pagar e diz, vou ser despejado, vou perder meu carro. Por isso que eu pedi para você dar uma gargalhada.
Fazer igual o missionário Wilson, o bispo Wilson agora. Você estava rindo de você mesmo. Porque andamos por fé. Diga, por fé. E não por vista. 1 Coríntios 2,14. Deixa eu correr agora, eu tenho 5 minutos para terminar. 2,14. 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são... Porque para eles são... Você não entendeu ainda. Porque para eles são... Para quem as coisas do Espírito é loucura? Para o homem... Para o homem... E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando você, quando eu, quando nós deixamos de andar por fé e passamos a andar por vistas, nós saímos do nível do sobrenatural e descemos, Sá Xavier, para o nível do natural. E quando você desce para o nível da naturalidade, você perde acesso. Você perde acesso ao local onde estão as suas bênçãos. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, muitos de nós aqui precisamos voltar a andar por fé. Escute isto. Amanhã na ceia, você já sabe. Ninguém saia. Porque o que eu vou falar aqui não é para todo mundo, mas todo mundo precisa ouvir. Amanhã na ceia, eu e você, nós vamos receber uma autorização sobrenatural para um desempenho econômico e financeiro que vai deixar muita gente de queixo caído e babando. Quantos pastores nós temos aqui? Pastores e pastoras. Qual tem sido a nossa pregação? Qual tem sido a nossa mensagem? Ela tem sido uma mensagem natural ou sobrenatural? Nós temos falado com naturalidade ou com sobrenaturalidade? Escute isso. Me parece que foi quarta ou quinta-feira. Quarta-feira. Eu deixei um recado aqui nesse altar. Muito rápido. Mas é algo que o Espírito colocou no meu coração. Há 3 irmãos aqui. Quantos que eu falei? Há 3 irmãos aqui que vão receber uma autorização sobrenatural de avanço, de crescimento, de prosperidade em sua vida. Eu ainda estava orando lá em Santos, quando o Espírito colocou isso no meu coração. Nós temos 3 pessoas aqui
que amanhã vão colocar uma oferta de R$10.000 nesse altar. Não é o dinheiro que é o acesso, é a fé que é o acesso. São 3 pessoas que vão fazer isso, ou de uma vez, ou de 2, ou de 5, ou no cartão, ou no cheque. Mas existem aqui essas 3 pessoas em que você vai sair do natural e vai para o sobrenatural. Você vai entrar nas regiões celestiais como a semeadura sobrenatural para você colher o que você ainda não colheu. Eu não vou ficar aqui te esperando meia hora, porque tenho que almoçar, que eu também estou ficando com fome. Esses 3 irmãos, você pode se pronunciar agora e dizer: um sou eu. Nós não andamos por vistas, andamos por fé. Ou, antes de eu falar com os demais, ou, diga ou. Hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, você vai chegar até mim e você vai dizer: um desses 3 sou eu.